Se você faz parte da igreja de Jesus que está na face da terra, essa palavra hoje é para você, meu irmão e minha irmã. Abra o seu coração, abra a sua mente. Efésios capítulo 4, verso 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, à medida em que cada parte realiza a sua função. O texto, meus irmãos, fala de prioridade, fala de crescimento, fala de compromisso, fala de seguir a verdade em amor, fala de edificar-se, edificação mútua, fala também de unidade, cooperativismo, trabalho em equipe, coletividade, fala de uma mutualidade dentro do corpo de Cristo, mas fala também de uma responsabilidade pessoal, individual, de um comprometimento, um engajamento com o corpo de Cristo, com a missão que Deus deu à igreja. O texto começa dizendo: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Talvez a construção da frase no grego não permita com que a gente compreenda muito bem, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que em Cristo, ou é em Cristo, é no Espírito de Cristo, é unido com Cristo, vivendo na verdade. Que verdade? Qual é a verdade? Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a palavra da verdade. O verdadeiro entendimento, o verdadeiro ensinamento, o Evangelho de Jesus. Fazendo isso em amor, nós crescemos em tudo, nele, em Cristo. O que Paulo está dizendo é que quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos unidos com Cristo, quando nós seguimos a verdade que é Cristo e fazemos isso em amor, não há como dar errado. Nós vamos crescer, e vamos crescer em tudo. Vamos crescer na graça, no conhecimento, vamos crescer em sabedoria, vamos crescer em unidade, vamos crescer em compaixão, em graça, vamos crescer em números de salvos na igreja. Agora, hoje eu destaco essa verdade, essa pequena colocação em amor, seguir a verdade em amor, porque, meus queridos, é preciso que todo relacionamento esteja recheado, entremeado, alicerçado, amarrado, protegido, guardado pelo amor. A Bíblia diz que o amor é o elo da perfeição, ou seja, é o elo perfeito. E todo cristão precisa viver em amor, porque é somente em amor, meus queridos, que nós vamos cumprir a lei de Cristo, que nós vamos cumprir a ordem de Cristo, que nós vamos cumprir a missão de Cristo. É somente em amor que nós podemos cumprir o que Paulo está nos dizendo. É somente em amor que nós vamos edificar uns aos outros, que nós vamos crescer, que nós vamos trabalhar juntos de forma ordenada, ajustada, e Deus será glorificado na vida da igreja. Somente em amor. É em amor que nós podemos tratar um ao outro como nós gostaríamos de ser tratado pelo outro. É somente em amor que um líder vai olhar para o liderado e vai se ver na pessoa do liderado e vice-versa. É somente em amor, quando houver amor entre liderança e liderado, que um irá se compadecer do outro, se colocar no lugar do outro. Compaixão é isso, é sentir a dor do outro, é olhar para o outro e se ver na pessoa do outro. Só em amor nós somos capacitados a isso. Somente em amor, meus queridos, nós somos capazes de perdoar as ofensas. Não há relacionamento que não haja feridas. Não há relacionamento que nunca precise um pedido de perdão ou um oferecimento de perdão. Não há relacionamentos, nem na igreja, nem fora dela, nem no casamento, nem na família, nem uma amizade sequer. Não há relacionamentos que não precise de um momento de compaixão, de graça, um momento de perdão. E é só quando há amor que isso acontece de fato e de verdade. É só o amor que nos capacita a tolerar os erros, as falhas do nosso irmão, daquele que está se relacionando conosco. E isso só é possível em Cristo, meus irmãos.
é o amor de Cristo que está sendo derramado em nós, é esse amor que nós passamos a viver nele, que nos capacita a isso, a viver nessa mutualidade cristã, uns aos outros, sujeitando uns aos outros, perdoando uns aos outros, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, tendo o outro em maior honra do que a nós mesmos, só em amor, meus queridos. E é interessante a gente ver como Paulo começa esse capítulo, o capítulo 4, ele começa exortando de uma forma muito forte. Ele diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes, eu suplico, eu oro, eu peço que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade Jesus já deu, o Espírito já deu, Ele já quebrou todas as barreiras, Ele fez de todos os povos um só povo. Agora cabe a nós manter essa unidade pelo vínculo da paz. Rogo-lhes, eu suplico a vocês, não deixe com que a divisão entre no meio de vocês, a contenda entre no meio de vocês, não permita com que a indiferença, não permita com que haja partidarismo no meio de vocês. Eu rogo a vocês, sejam humildes, sejam mansos, sejam dóceis, sejam pacientes, porque há um chamado, há uma vocação que vocês receberam. Vivam digno dessa vocação. E meus irmãos, nós somos chamados a ser uma unidade. A nossa vocação é ser um com Cristo, é ser um com o outro. A nossa vocação é ser povo de Deus, família de Deus. A Bíblia diz que nós somos povo eleito, nação santa, sacerdócio real, gente que foi comprada, lavada com o sangue de Jesus. Nós somos uma unidade, nós somos um corpo. A nossa vocação é essa: viver em amor, ser o corpo de Cristo, ser aquilo que o mundo pode olhar e dizer: aí está o corpo de Cristo aqui na terra. Nós somos chamados para isso. O apóstolo Paulo aqui nesse texto, que isso requer esforço. Por que requer esforço? Não era para ser natural, não era para amarmos uns aos outros, não era para servirmos uns aos outros, era. Mas o natural do ser humano é o egoísmo, é a vaidade, é a soberba. O natural do ser humano é cada um por si, Deus por todos. Mas o que Paulo está dizendo é que isso não pode ser o natural da igreja. Nós que temos um chamado, nós que recebemos uma vocação, nós temos que viver de forma digna. E qual é a forma digna? A unidade. Unidade, meus irmãos, unidade é diferente de união. União é estar junto. Unidade é unidade de corpo, de alma, de espírito, é um propósito só, é uma vocação só, é um chamado só. O nosso propósito é cumprir o chamado que Ele nos deu. O nosso propósito é ser igreja. O nosso propósito é viver em comunhão, em união com Cristo e com a igreja. Nós somos corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros. Olha o que diz em 1 Coríntios, verso 9 do capítulo 1. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos chamados para a comunhão. E essa comunhão com Cristo, meus irmãos, ela só é legítima, ela só é plena, absoluta, se nós estivermos em comunhão com o nosso irmão. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso, engana-se a si mesmo. Porque a nossa união com Cristo nos leva automaticamente à nossa união com o irmão. Essa unidade perfeita em amor é que torna possível a edificação do corpo de Cristo, o relacionamento cristão que edifica a igreja e glorifica o Senhor da igreja. Entenda uma coisa, ouçam isso. Essa equipe de liderança que vai ser consagrada, que já está inclusive trabalhando em favor de vocês, essa equipe foi eleita por vocês. Vocês elegeram essa equipe. Vocês elegeram, preste atenção nisso, um dia numa assembleia extraordinária nessa igreja, vocês elegeram, decidiram
trazer o pastor Sérgio. Um tempo depois, vocês decidiram em assembleia eleger essa liderança que vai conduzi-los no caminho, na obra do Senhor. Vocês escolheram, vocês elegeram, isso é bíblico, é assim que foi feito em Atos capítulo 6. A igreja escolheu 7 homens para que fossem os diáconos da igreja. Se você for no capítulo 13 também de Atos, a igreja, orientada pelo Espírito Santo de Deus, separa Saulo e Barnabé para enviá-los para a missão, o serviço da obra. E eu creio, sinceramente, que foi orientado por Deus, ainda que os irmãos não soubessem disso, que esses que foram escolhidos, que foram eleitos, foram escolhidos, eleitos por Deus para liderarem essa igreja. Quando vocês votaram, eu não tenho dúvida de que era Deus escolhendo através de vocês aqueles que iriam governar, liderar, administrar essa igreja. Eu não tenho dúvida de que Deus está trabalhando nisso, de que Deus está nesse negócio, e a igreja precisa entender que eles não foram eleitos para trabalhar sozinhos. Nós não elegemos aqueles que irão fazer todo o trabalho da igreja. Nós elegemos a diretoria estatutária, nós elegemos a liderança da igreja. Cada um desses líderes vai formar uma equipe e todos juntos vão servir uns aos outros, servir o corpo de Cristo. Isso não é extraordinário? Isso não é fantástico? Todos têm a oportunidade de ser útil na obra, todos têm a oportunidade de servir ao Senhor. Juntos, como equipe, líderes e liderados, compreendendo que a igreja funciona quando todo o corpo está bem ajustado. Foi isso que Paulo disse no verso 16: dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edificando-se a si mesmo na medida, em amor, edificando-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Todos, absolutamente todos, precisam estar comprometidos com a realização da obra de Deus. E qual é a realização da obra de Deus, se não salvar os perdidos e edificar os crentes em Jesus? A obra que Deus está fazendo, meus irmãos, é salvar os perdidos e edificar os crentes em Jesus, edificar a igreja dele, preparar a igreja dele para morar na eternidade. Amém? Se os irmãos tivessem entendido isso, teria dado um glória a Deus. Mas eu quero te explicar melhor, que talvez você compreenda. Você estava perdido, você estava indo para o inferno. Você estava perdido ou na sua ignorância, ou na sua sabedoria própria. Você estava perdido nos seus pecados. Jesus te resgatou, te salvou, te tirou do lamaçal de pecado, te trouxe para o reino dele, o reino de amor, reino de luz, reino de paz. E agora ele te dá o privilégio de fazer parte do plano dele aqui nessa terra, que é salvar outros perdidos e edificar os que estão salvos em Cristo Jesus. Isso é uma dádiva, meus irmãos, que não tem valor. Aliás, tem. Custou o sangue de Jesus Cristo na cruz. Custou o sangue precioso do Cordeiro perfeito, do Todo-Poderoso, do sem nenhum pecado, que se fez pecado por nós na cruz do Calvário. Agora toda a igreja precisa compreender, Paulo está falando que todo o corpo precisa estar bem ajustado, trabalhando pelo auxílio das juntas. As juntas aqui é o verso 11 do capítulo 4, são os apóstolos, são os profetas, são os mestres, são os pastores, os evangelistas. Nós aqui temos evangelistas, temos pastores e temos os mestres. Essa equipe, auxiliada por esses dons que Deus concedeu à igreja, vai trabalhar em unidade, em amor, em alegria, servindo ao Senhor, sendo um instrumento útil na obra de Deus. Mas é preciso que cada parte realize a sua função. Cada parte realize a sua função. E eu quero te fazer uma pergunta: qual é a sua função no corpo de Cristo? Qual é a sua função?
Que parte do corpo é você? É pé? É perna? É ouvido? É olho? É boca? É nariz? É dedo? Não importa, porque todos têm igual importância no corpo. Nenhum é dispensável, todos são úteis. Nenhum pode dizer para o outro: não preciso de você. E a analogia que Paulo vai usar é um corpo. Ele diz: já pensou se todo o corpo fosse uma orelha? Se todo o corpo fosse um olho? Se todo o corpo fosse uma boca? Mas não, somos muitos membros trabalhando em conjunto, formando um corpo para a glória de Deus. Paulo mesmo escreve aos Coríntios, e na primeira carta, capítulo 12, 4 e 7, ele diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há uma diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há uma diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, para que ninguém fique sem utilidade no corpo, porque é Deus quem opera, mas Deus opera através da igreja, Deus opera através de nós. Nós é que devemos estar disponíveis, nós é que devemos dizer como o profeta: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Usa-me a mim. Eu me coloco à disposição. Por isso é importante você saber qual parte do corpo é você, qual é o seu dom, onde você vai ser útil no reino de Deus, e colocar-se à disposição e deixar que Ele te use para a glória dEle. Para a glória dEle. Ele é tudo em todos. É Ele que opera, tanto querer quanto efetuar. Por isso então toda honra, toda glória, todo louvor a Ele. Nós temos o privilégio de sermos apenas instrumentos na mão de Deus. E glória a Deus por isso, porque nem isso merecíamos. Nós recebemos essa graça, meus irmãos. A manifestação é dada a cada um para o que for útil. Seja útil no reino de Deus. Deixa Deus te usar, meu querido. Deixa Deus te usar. Tem muita gente no reino de Deus que tem talentos, que tem dons, estão enterrando os seus talentos, estão ocultando os seus dons, se esqueceram que um dia estarão diante do Senhor e Ele vai pedir conta do dom que Ele te deu. E aqueles que enterraram os seus dons, aqueles que forem inúteis, Ele vai dizer: aparta de mim, lança nas trevas exteriores, servo mau, negligente, ingrato, porque você não usou o dom que eu te dei. Meus irmãos, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz isso. Isso é sério, nós precisamos levar isso a sério. Seja um servo, uma serva do Senhor. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, consagre-se para isso. Viva em santidade, em consagração. Deixe Deus te usar, deixe a sua vida fazer diferença na vida de outra pessoa. Ah, pastor, eu não tenho nenhum dom, eu não sei fazer nada. Mentira. Arrependa-se, peça perdão para Deus. Você é útil. Você é útil. Deus te deu dom. No mínimo um dom. Pode ter certeza que você tem. E como é bom, meus queridos, nós sermos úteis no reino de Deus. Filipenses, no capítulo 2, verso 5 e até o verso 8. Eu quero te inspirar com esse texto. Se você não foi inspirado a servir por esse texto, meu irmão, minha irmã, Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou-se ser igual a Deus, algo a que devia se apegar. Jesus, sabendo que era Deus, sendo Deus, não se apegou ao ser Deus. Não se apegou ao ser Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Aquele que era Deus deixou de ser Deus para ser homem, para sendo homem se fazer servo e servir a todos. Mas o que nós temos visto na igreja, meus irmãos, me perdoem, eu preciso dizer isso,
são meros homens se fazendo de deuses. Gente que vai para a igreja para receber culto, gente que vai para a igreja para assistir culto, gente que quer ser servido como se fosse um Deus, um Senhor, e ainda não se esvaziou de si mesmo, ainda não deixou a vaidade de lado, ainda não deixou a preguiça de lado, ainda não deixou a si mesmo de lado, ainda não tomou a sua cruz, ainda não seguiu Jesus, apegou-se ao que não é. Enquanto aquele que é, abriu mão para ser o que nós somos, para nos dar o exemplo, para que nós possamos olhar para Ele e dizer: é isso que eu quero ser, é a esse que eu quero imitar, eu quero ser um servo do Deus vivo, do Deus verdadeiro, quero servir, eu quero ser como Jesus, quero lavar os pés dos meus irmãos, eu quero ser o maior no reino de Deus. E você já sabe que o maior no reino de Deus é o menor, é aquele que se coloca em submissão, é aquele que se coloca como pequeno e compreende que grande mesmo, extraordinário mesmo, é Jesus. Jesus. Mas cuidado para não fazer do ministério, do dom, um ídolo. A motivação para servir não pode ser a recompensa, ainda que nós tenhamos. A Bíblia diz que Jesus voltará em breve, e vai voltar com as mãos cheias de galardões para entregar a cada um segundo a sua obra. Mas não deve ser essa a motivação do nosso serviço, da nossa adoração, não deve ser essa a motivação para servir ao Senhor. A única motivação para servirmos ao Senhor é gratidão, meus irmãos. Gratidão, desejo de ser como Ele é, desejo de nos tornarmos parecidos com Ele. Salmo de número 103 é o último texto que eu leio com os irmãos para encerrarmos. O Salmo de número 103, do verso 2 ao 5, está escrito assim: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos, é Ele quem perdoa todos os seus pecados, cura todas as suas doenças, é Ele que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e de compaixão, que enche de bens a tua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. É essa a motivação, é esse o sentimento, é essa a pergunta, é essa a maneira como nós devemos servir ao Senhor não pelo que Ele pode nos dar, não por medo, não por ganância, não por vaidade, mas simplesmente compreendendo o que o salmista compreendeu: é Ele, e tão somente Ele, quem enche a minha existência de bens. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes, toda boa dádiva vem do Senhor. Você está me vendo aqui agora? Você está me enxergando aqui agora? Você está me ouvindo? Consegue ficar sentado sem cair para um lado nem para o outro? Vai chegar em casa e vai comer. Está respirando bem, meu irmão? Está respirando bem? É Ele. É Ele. É Ele que enche a sua existência de bens. É Ele que cuida, é Ele que zela, é Ele que guarda, é Ele que sustenta. E tão somente por isso, meus queridos, nós devemos a Ele tudo que temos, tudo que somos de bom. Então a Ele sirvamos. E sirvamos com alegria, com gratidão, sabendo que ainda que não seja por nenhuma recompensa, nós seremos recompensados. Imediatamente nós já somos recompensados, porque não há alegria maior do que saber que você é útil no reino de Deus. Não há alegria maior do que saber que tem alguém indo para o céu, porque você ouviu a voz de Deus, obedeceu e pregou o Evangelho. Não tem maior recompensa de saber que um casamento foi refeito, um drogado foi tirado das drogas, alguém deixou de prostituir, alguém deixou de adulterar, alguém deixou o reino das trevas e veio para o reino da luz,
porque você foi um instrumento nas mãos de Deus. Isso deve bastar. Amém? Amém mesmo? Porque Deus não te trouxe hoje aqui para sair do jeito que você entrou. Porque aqui nessa igreja, como tantas outras espalhadas pela face da terra, entra para adorar e sai para servir. Porque quem adora, serve. Quem adora, serve. Amém?